seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma videoaula de programação. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês, na verdade ensinar não, eu vou explicar como funciona a validação de um CNPJ, como funciona o algoritmo. Por quê? Porque algoritmos para validar CNPJ, para saber se um CNPJ é existente ou não, é válido ou não, você encontra na internet muitos códigos prontos para fazer isso. Mas se você quer entender como funciona as regras de validação pela Receita Federal e entender cada passo a passo de como fazer cada linha de comando, nessa aula nós faremos em C#. Então, continue o vídeo e vamos juntos montar esse algoritmo. Então, nessa aula nós veremos como validar o CNPJ. Primeiro vamos ver como que funcionam as regras. Eu vou explicar para vocês as regras para validação, que é um padrão que tem que ser seguido, e depois como fazer isso com o C#. Então vamos começar. Bom, um CNPJ ele tem 14 números, então eu coloquei aqui vários zeros, mas aqui poderia ser substituído por números de um CNPJ. Existe um padrão que os primeiros números são para uma coisa, os outros números são para outra, mas isso não importa aqui. O que importa são os dois últimos dígitos, pois eles é que serão o resultado do cálculo para verificar se esse CNPJ é válido ou não. Então, antes de tudo, vamos pegar esses dois números e vamos separar eles desse CNPJ. Vamos jogar eles lá para cima, porque nós não vamos utilizar eles agora. Para validar um CNPJ, nós temos que pegar essa sequência que sobrou de 12 números, fazer um cálculo em cima deles para descobrir o primeiro dígito. Então, após descobrir o primeiro dígito, nós faremos um outro cálculo em cima desse CNPJ, junto com o primeiro dígito, para descobrir o último dígito. Então, os cálculos que faremos é basicamente para descobrir esses dois dígitos. Tá, mas a gente já tem os dois dígitos. A pessoa que enviou o CNPJ enviou os 14 números. O que nós faremos é fazer o cálculo com os 12 números e descobrir se os dígitos que ela enviou são verdadeiros, se eles batem com aquele cálculo que nós fizemos. Então, o que nós faremos é comparar os dígitos que nós calculamos, se esses dígitos são iguais aos dígitos que foram enviados. Eu não coloquei nenhum CNPJ aqui para a gente calcular, mas imagine aí que esses zeros são números de um CNPJ. O que temos que fazer é colocar uma sequência que é oferecida pela Receita Federal, isso aqui é um padrão, para ser calculado junto com esse CNPJ. Então, logo abaixo, nós colocaremos uma sequência de 12 números, que é o número 5432 98765432. Agora, então, nós faremos o cálculo para descobrir o primeiro dígito que nós reservamos lá em cima. O que tem que ser feito é basicamente o quê? Nós vamos multiplicar o primeiro número do CNPJ, que está naquele zero ali, que eu não coloquei nenhum número, mas imagine um número qualquer que poderia ser de um CNPJ. Nós vamos multiplicar ele pelo primeiro número dessa sequência de baixo. Multiplicando eles, vai gerar um resultado. Então, eu vou chamar de res. Guardei esse resultado. Eu vou multiplicar agora os próximos. Então, eu multiplico o segundo número do CNPJ com o segundo número dessa lista. Então, vamos supor que ali tem o número 2 no CNPJ. Então, é 2 vezes 4. Isso vai me gerar mais um resultado. O que eu faço? Eu somo com o resultado anterior. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente acumular o resultado da multiplicação de todos esses números. Nós podemos criar para isso, por exemplo, uma variável que começa com 0 e ela vai somando todos esses resultados numa variável só, uma variável somatória. Após fazer isso, nós teremos uma soma final. Então, multiplicamos todas as colunas e somamos todas, temos um resultado. A gente vai pegar esse resultado
e vai dividir por 11. Após dividir por 11, ele vai me gerar um resultado, mas esse resultado que der eu não quero. O que eu quero, na verdade, é o resto dessa divisão. Então, vamos dizer que essa soma final deu o valor 50. Eu divido 50 por 11 e eu não quero o resultado, eu quero apenas o resto dessa divisão. Nós podemos, então, muito bem guardar esse resto numa variável chamada resto, por exemplo. Guardei esse resto, agora eu vou analisar esse resto. Como que eu analiso? Se esse resto for menor que 2, o meu primeiro dígito recebe o valor 0. Tá, mas e se ele for maior que 2? Então, se ele for maior que 2, nós temos que fazer mais um cálculo. Qual seria esse cálculo? Vamos pegar o número 11 e subtrair esse resto. Então, se esse resto deu 3, por exemplo. Então, nós faremos 11 menos 3 e o resultado nós colocamos lá no primeiro dígito. Então, há duas possibilidades de ser o primeiro dígito. Ou ele vai ser 0, caso o resto seja menor que 2, ou ele vai dar um outro número, caso ele seja maior que 2. Então, vamos dizer que deu 6. Então, o meu primeiro dígito ali é 6, eu vou deixar ele guardado lá, porque agora nós vamos descobrir o próximo dígito. Para isso, nós temos mais uma sequência de números, só que é uma sequência de 13 números. Para isso, nós vamos utilizar, então, o CNPJ com 12 números, que é essa quantidade que nós reservamos, mais o dígito que foi calculado. Então, nós colocamos novamente ali o dígito 6. Agora, a próxima sequência, isso aqui é um padrão, tá? Se você procurar na internet, será sempre esse padrão para ser calculado. Então, é 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O que nós faremos aqui agora? A mesma coisa que nós fizemos para calcular o primeiro. Então, é o mesmo esquema. Nós multiplicamos o primeiro número do CNPJ com o primeiro número dessa sequência, guardamos numa variável soma, por exemplo, e multiplicamos o próximo, guardamos, multiplicamos o próximo, até termos uma somatória final. Terminamos tudo, já temos uma somatória final, nós dividimos por 11 e reservamos o resto. A gente vai analisar esse resto para ver se ele é menor ou maior que 2. Se ele for menor que 2, novamente lá, o dígito receberá 0. Caso contrário, se ele for maior do que 2, nós fazemos 11 menos o resto. Isso vai gerar um valor e nós colocaremos lá. Então, vamos dizer que deu o resultado 2. Então, nós descobrimos que os dois dígitos desse CNPJ precisam ser 62 para ser verdadeiro. Agora, a gente compara aqueles 14 números que foram enviados e compara os dois últimos números se eles são realmente 62. Se eles realmente forem 62, então temos um CNPJ válido. Caso contrário, se não for 62, então ele não é um CNPJ válido. E é isso que nós temos que fazer no código. Não é difícil, mas nós vamos utilizar algumas funções para nos auxiliar e para evitar alguns erros que vocês verão que pode ocorrer. Bom, eu vou fazer em C#, mas se você programa em outra linguagem, por exemplo, Java ou C, você pode continuar assistindo porque não tem muita diferença. A única diferença são as funções prontas, que provavelmente também tem no Java, também tem no C. Vocês têm que só saber o nome delas. Então, abra o seu Visual Studio e vamos criar um novo projeto. Vamos utilizar o Windows Forms Application. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. E vou dar o nome de validador CNPJ.
Já abriu. Eu vou procurar aqui a caixa de ferramentas que não está aparecendo. E vamos colocar um text box. Aliás, vamos colocar um masked text box, que é a máscara. Então você puxa ele e vamos colocar um botão. Clica aqui nessa máscara. Aqui procura o mask. Procurou o mask, clica nos 3 pontinhos. E aqui nós faremos como será o CNPJ. Então é 00.000. Mais 3 zeros barra 4 zeros traço 2. Essa é a máscara do CNPJ. Aqui embaixo você pode ver como vai ficar. Então, vou colocar aqui um número qualquer. Pode perceber que tem 14 números. Dá um OK. Eu vou aumentar aqui um pouco, que está muito pequeno. E vamos renomear esse botão. Vou colocar o nome dele de BTN Valida CNPJ. E o text eu vou colocar validar. Vamos renomear essa máscara também. Eu vou chamar de MTB CNPJ. Vamos criar uma classe para fazer a validação. Que eu vou chamar de validação. Vamos deixar ela em público já. E vamos começar criando um método para fazer essa validação. Então, public bool, que é booleano, porque eu vou trazer verdadeiro ou falso, sim ou não, se o CNPJ é válido ou não. Então, ele vai retornar um verdadeiro ou falso para quem chamar ele. Vamos chamar de validar CNPJ sem nenhum parâmetro. Então, como ele vai retornar um booleano, ele está dando um erro porque eu ainda não retornei. Então, eu vou colocar aqui um return true somente para tirar esse erro. Depois nós alteraremos. Vamos colocar aqui um parâmetro que é o CNPJ que a pessoa enviou. Então, uma string CNPJ. Por que string? Porque quando eu buscar lá do formulário os números digitados, não virão só os números, mas virão o ponto, a barra, o traço. Então, precisa ser uma string para que aqui dentro do código a gente tire tudo isso. Tire a barra, tire todos os traços. E vamos criar 2 vetores, que serão aqueles números, né, aquele padrão de números para serem calculados. Então, int é um vetor chamado multiplicador1, new, e nós colocaremos o tamanho 12. Então, os primeiros números terão uma sequência de 12. Qual sequência é essa? Aquele padrão da Receita Federal. Então, é 5, 4, 3, 2... E também um segundo vetor para a próxima sequência, que será calculada com 13 números. Então, int, multiplicador 2, tamanho 13, e nós colocamos aqui a sequência que é essa. Eu vou tirar esse return e vamos criar as variáveis que nós vamos utilizar. Nós precisamos de uma variável para ficar guardando a somatória das multiplicações. Então, vamos colocar aqui int somador
Nós precisamos de uma variável para guardar o resto, então int resto. Precisamos guardar os dígitos, então eu vou criar uma string dígito, você vai entender por que eu criei uma string ao invés de inteiro. E uma string chamada CNPJ auxiliar, então vou chamar de alce, porque ele guardará os 12 números. Foram enviados 14, mas eu quero reservar somente os 12 para fazer o cálculo. Vamos agora evitar alguns erros. Que erros que podem ocorrer? Como eu estou guardando esse número CNPJ dentro de uma string, pode ser que o usuário digitou um espaço antes de colocar o número. O usuário consegue fazer essas coisas. Então, vamos evitar utilizando uma função. Vamos fazer o seguinte. Esse meu CNPJ que foi enviado ali por parâmetro, então CNPJ, ele vai receber ele mesmo, só que sem os espaços que possivelmente podem ter sido digitados, que é através da função trim. Veja aqui que nós temos o trim_end, que tira o espaço do final da string, e temos o trim_start, que tira o espaço do começo da string, mas eu quero tirar do começo e do fim, se houver algum espaço. Então, vamos evitar esse erro, colocando a função trim. Então, eu vou escrever aqui, tira todos os espaços do começo e fim. Em seguida, vamos tirar aqueles ponto, barra e traço que vem junto com o número. Para isso, nós temos uma função chamada replace. O que nós faremos? Faremos esse CNPJ, que já está sem espaçamento, bonitinho, receber ele mesmo, então coloca CNPJ, ponto. Através do ponto você acessa a função replace, então escreve replace. E tem dois parâmetros que precisam ser passados aqui. Quer tirar, e o segundo parâmetro é aquilo que você vai substituir no lugar disso que você colocou no primeiro parâmetro. Então, nós temos aqueles pontos, só que perceba uma coisa, vou voltar aqui no formulário. Isso daqui, embora pareça ser um ponto, ele é uma vírgula. Então, perceba se eu digitar aqui 12,34, olha lá. É uma vírgula que é colocada. Então, nós temos que tirar a vírgula. Então, a vírgula e o segundo parâmetro, que é aquilo que nós queremos substituir. Nós queremos substituir no lugar dessa vírgula, nada. Então, vamos colocar apenas duas aspas, sem nada dentro. E nós temos que tirar também a barra e o traço. Então, colocaremos ponto, replace, a barra, que será substituída por nada. Então, vamos tirar essa barra. Ponto replace, agora vamos tirar o traço. Então, o traço, ele será substituído por nada. Assim, nós tiramos a vírgula, a barra e o traço. E vamos utilizar apenas os números agora. Mais um erro que precisa ser evitado é que o CNPJ completo, ele precisa ter 14 números. Não menos que isso e não mais que isso. Então, vamos colocar se o CNPJ.length, isso aqui é o tamanho. Então, se o tamanho do CNPJ for diferente de 14, então eu já vou retornar falso. Se ele é menor que 14 ou maior, eu já retorno falso e acaba aqui toda a validação. Caso contrário, então eu vou colocar um else. Caso contrário é porque tem 14. Então vamos continuar a nossa validação. O que nós temos que fazer agora? Lembra que nós pegávamos os 14 números, reservávamos os dígitos de um lado e os 12 números do outro. Então, vamos separar esses 12 números
dentro da variável que nós criamos, que é a variável CNPJ de auxiliar. Então, colocaremos aqui CNPJ auxiliar, ponto substring. Essa aqui é mais uma função do Visual Studio, que é para pegar uma parte da string. Para isso, nós temos que passar dois parâmetros. O primeiro dele é onde eu vou começar a pegar, o índice. Uma string é igual um vetor. A primeira letra está na posição 0, a segunda letra está na posição 1, e assim por diante. Então, nós queremos pegar da primeira posição, ou seja, da primeira letra. Então, nós colocaremos 0, e aqui é a quantidade que nós queremos pegar. Então, nós queremos pegar os 12 primeiros números. Então, nós colocamos 12. Agora, nesse CNPJ auxiliar, nós temos apenas os 12 números dos 14 que foram enviados. Através desses 12 números é que nós faremos o cálculo. Vamos inicializar a variável somador com 0, para não gerar nenhum erro de lixo de memória. E começar criando o nosso loop for. Então, for, o que eu tenho que colocar aqui? Um contador, que eu vou chamar de i. Ele vai começar do 0 e vai até que esse 0 alcance um número menor que 12, ou seja, 11. Então, ele vai do 0 até o 11. Por quê? Porque nós vamos percorrer essa variável CNPJ auxiliar, que tem 12 letras. No caso, são 12 números que nós pegamos. E ela é string. Quando a gente está se tratando de strings, nós, na verdade, estamos tratando de vetores. Porque, como eu falei, a primeira letra ou número, que está nessa string começa na posição 0, 1, 2, 3. Se eu contar do 0 até o 11, dá quantos números? Dá 12. Então, é da posição 0 até a posição 11, gerarão 12 números, ou seja, as 12 primeiras letras, desse CNPJ. O que nós faremos dentro desse loop? Nós fazemos o somador, que nesse momento está valendo 0, receber ele mesmo, mais, nós podemos colocar assim, mais igual, então ele recebe ele mesmo, mais o quê? Mais a multiplicação. Então, a multiplicação daquilo que está na posição i de CNPJ, por quê? Porque i está valendo 0. Então, eu vou multiplicar o primeiro número do CNPJ vezes o primeiro multiplicador lá que nós colocamos, que é o multiplicador 1. Dessa forma, toda a posição de CNPJ, que eu coloquei a variável i, será sempre a mesma posição que o multiplicador, porque ele também está valendo i. Então, primeiro será multiplicado a posição 0 com a posição 0, depois a posição 1 com a posição 1, a posição 2 do CNPJ auxiliar com a posição 2 do multiplicador 1, e assim por diante, multiplicando todos os números e armazenando dentro desse somador. Só que aqui vai gerar um erro, por quê? Porque esse CNPJ auxi, ele é uma string. Como nós vamos multiplicar uma string com um inteiro e guardar dentro de um inteiro? Não dá. Então, nós temos que fazer a conversão. Então, vamos colocar convert.int16. E agora sim dá para calcular. Após ter uma somatória final, já foi tudo somado, multiplicado, está guardadinho ali, nós temos que fazer o quê? Dividir por 11 e guardar o resto. Então, vamos fazer o resto, a variável resto, receber o quê? Receber o somador, o que está dentro de somador, módulo 11. Você já deve conhecer esse símbolo de módulo, que ele guarda apenas o resto. Então, ele pegará o resto dessa divisão e guardará dentro da variável resto. Em seguida, vamos avaliar esse resto, se ele é menor que 2 ou maior que 2. Então, se resto for menor que 2, lembra lá o que acontece?
o dígito recebe 0. Então, o dígito recebe 0. Só que dígito, perceba que ele é string. Então, antes de fazer a conversão, vamos primeiro reaproveitar essa variável resto. Como assim? Após verificar se resto é menor que 2, o meu dígito tem que receber 0. Então, ao invés de eu guardar esse 0 dentro da variável dígito, vamos guardar ele dentro da variável resto. Caso contrário, se ele não é menor que 2, ele só pode ser maior. Se ele é maior que 2, então esse resto vai receber 11 menos resto. Então, agora, o meu dígito ou vai ser 0, que está guardado em resto, ou vai ser um outro número que está guardado em resto. Agora sim eu faço a conversão aqui embaixo. Eu faço o dígito receber aquilo que está em resto. Só que resto é inteiro. Então, vamos converter para string. Então, ponto toString. Agora sim, o nosso dígito está aqui guardado na string dígito. Terminamos isso, agora nós temos que descobrir o segundo dígito. Nós já descobrimos o primeiro, agora vamos descobrir o segundo. Para isso, nós precisamos de 13 números, lembra? Nós tínhamos 12, calculamos, geramos o primeiro dígito. Agora, esse primeiro dígito, a gente concatena novamente nessa lista, essa sequência. Então, o CNPJ auxiliar, que está atualmente com 12, observe aqui, nós pegamos 12 da parte de 14. Agora, nós acrescentaremos o dígito junto com esses 12, para gerar 13 números. Então, o CNPJ auxiliar receberá ele mesmo mais o dígito. Fazendo isso, nós estamos concatenando duas strings, que é a string com 12 mais a string com o dígito. Agora sim, nós temos 13 números. O que nós temos que fazer é a mesma coisa que nós fizemos, o mesmo cálculo. Você viu que primeiro a gente faz o cálculo e depois faz o mesmo cálculo, só que agora com 13 números. Então, agora nós temos 13 números. Vamos colocar o somador com 0 novamente. E fazer o mesmo cálculo. Eu posso até copiar isso aqui, ó. Vou copiar. E vou colar aqui embaixo. Colei. A única alteração que eu vou fazer é aumentar aqui o loop. Como era 12, agora será 13. Então, ele vai do 0 até o 12, né? Menor que 13 é 12. E alterar o multiplicador. Então, o somador vai receber essa multiplicação. Só que nós estávamos multiplicando o vetor 1. Agora, vamos multiplicar o vetor 2. Então, alteramos aqui para 2, que é essa sequência aqui, ó, com 13 números. Depois, o resto, a mesma coisa. O resto recebe a soma, verifica, tudo mais. E, por último, vamos ter o dígito. Então, presta atenção aqui. Nós já guardamos o cálculo do primeiro dígito na variável string dígito. Agora, nós temos um segundo dígito. Onde a gente vai guardar isso? Vamos concatenar. Nós temos uma string de dígito. Então, vamos pegar aquilo que já está no dígito, receber ele mesmo, concatenando com o resto, que é o segundo dígito, e transformar em string. Então, ponto toString. Agora, perceba aqui. Aqui em cima, nós conseguimos o resultado do primeiro dígito. Então, eu vou escrever armazenamos o primeiro dígito. Em seguida, nós fizemos o cálculo novamente e conseguimos descobrir o segundo dígito. O que nós estamos fazendo aqui é basicamente o quê? Concatenar o primeiro com o segundo. Então, nessa variável chamada dígito,
tem dois números, que são os dois dígitos que nós calculamos. Vamos supor que esses dois dígitos deu 00. Então, deu 00, agora eu tenho que comparar com aquilo que foi enviado pelo usuário, aquilo que foi digitado por ele. Então, vamos colocar isso diretamente. Olha que lógica que nós podemos colocar aqui. Retorne. Então, retorne. Retorne o quê? O CNPJ, ó, esse CNPJ aqui foi aquele que foi enviado pelo usuário, com 14 números. Nós tiramos os espaços, nós tiramos os traços, nós verificamos se ele estava com 14 mesmo. Então, aqui esse CNPJ não é o CNPJ auxiliar, tá? É diferente. Então, o CNPJ é aquele original que veio com 14 números. Então, eu vou verificar se esse CNPJ original que veio com 14 números termina, então, ponto, e vamos utilizar aqui mais uma função, que é a função ends with. Essa função, ela vai analisar o final da string. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses dessa função o que eu quero que seja analisado. Eu não quero verificar se os dois últimos dígitos de CNPJ é igual a isso que nós calculamos, que está guardado em dígito, que no caso nós supomos aqui que é 00. Então, ele vai verificar se o final dessa string CNPJ for igual a dígito, ele vai retornar true. Caso contrário, se for diferente, ele já retorna falso. Nós poderíamos fazer isso aqui diferente, mas para diminuir o código, nós podemos muito bem fazer isso aqui diretamente no return. Então, return, e ele já vai verificar e já vai retornar verdadeiro ou falso. Terminamos a classe de validação de CNPJ, o método que nós criamos. Agora, vamos voltar para o formulário e vamos dar 2 cliques no botão para gerar um evento. E aqui nós faremos a instância dessa classe validação. Então, validação, vamos dar o nome, eu vou chamar de validação mesmo. Vou chamar de valide, recebe new validação. Nessa classe, nós iremos acessar um método chamado validar CNPJ, só que, ó, nós temos que mandar uma string. Que string é essa? É aquela do formulário. Vamos lá no formulário e verificar o nome que nós demos para essa máscara. Então, eu chamei de MTB CNPJ. Então, vamos voltar aqui no botão e eu vou colocar MTB CNPJ.text máscara format, ou seja, o formato de texto dessa máscara será o quê? Vamos acessar o mask format. Aí você vai ver aqui as opções, ó. Eu tenho include literais, que são os números que a pessoa digitou, incluindo os traços, a barra e tudo mais. Então, é esse que nós vamos utilizar, já que nós, lá dentro do código, veja, nós já tiramos, a gente tem uma linha para tirar isso. Então, não tem problema enviar os números junto com as barras, o ponto. Então, include literais. E agora sim, nós criamos uma string. Então, eu vou criar uma string, vou chamar ela de CNPJ. E ela receberá aquilo que está em mtbcnpj.text. Já temos o text, já temos a string, vamos enviar lá para o método. Então, validar CNPJ, e eu tenho que mandar uma string, então CNPJ, que é a string que eu criei. Após fazer isso, ele vai vir aqui, vai substituir a string nesse lugar aqui, e vai fazer todo o cálculo, e vai retornar verdadeiro ou falso. Retornando verdadeiro ou falso, ele vai voltar aqui e eu preciso pegar esse verdadeiro ou falso para avaliar. Então, vamos criar uma variável booleana que eu vou chamar de verfal. Então, bool,
Verfal receberá a chamada desse método e trará uma resposta que é verdadeiro ou falso. Agora vamos verificar se veio verdadeiro ou se veio falso. Então vamos colocar dentro de um if. Se verfal, ou seja, se isso for verdadeiro, o que acontece? Nós vamos mostrar lá uma mensagem CNPJ válido. Para isso vamos utilizar o message box. Então messagebox.show. E aqui dentro, o que nós queremos mostrar nessa janela? Então, CNPJ válido. Caso contrário, ou seja, se não for verdadeiro, só pode ser falso. Então, vamos mostrar uma mensagem. A gente pode até tirar isso aqui, já que é só uma linha. Não precisa colocar essas chaves. E vamos colocar aqui CNPJ inválido. E pronto, nós terminamos e vamos executar. Executei. Eu vou entrar aqui no site que gera CNPJs, que é esse aqui, gerador CNPJ. E eu vou gerar um. Então, eu gerei, esse CNPJ é um verdadeiro, eu vou copiar e colar aqui no nosso programa. Colei e vou clicar no botão validar. E ele deu CNPJ inválido. Vamos voltar no nosso código, acho que até eu imagino que pode ser. Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. Esse convert.toInt, ele às vezes esconde um erro. Você já deve saber que em C# tem duas maneiras de fazer uma conversão de uma string ou de outra variável, que é o convert.toInt ou convert.toString e o parse. E eles fazem basicamente a mesma coisa, que é a conversão. Só que às vezes o convert ele esconde um erro. Perceba que eu vou trocar agora aqui para o parse. Então, int.parse, e ele já deu um erro, ele não conseguiu fazer essa conversão. O que está acontecendo aqui é que essas funções de conversão convert e o parse, eles convertem uma string para inteiro e não um char para inteiro. Lembra que nós temos a string, que é uma sequência de letras ou números, tanto faz. Já o char não, ele guarda apenas uma letra. E quando a gente faz ali, ó, CNPJ auxiliar, aí colocamos em colchetes a variável i, o que está acontecendo? Ali está guardado apenas um char, porque eu estou verificando um índice, e um índice é basicamente apenas uma letra, um número. O parse, ele detecta isso, ele percebe o que está acontecendo, já o convert não. Embora ele percebe, ele faz a conversão, só que lá no interior ele dá um erro. Então, eu vou até escrever aqui, ó, o convert e o parse converte string para inteiro e não char para inteiro. O que nós faremos então? Transformaremos esse char em string. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto to string. Então, primeiro a gente converte do char para string e depois o parse vai converter de string para inteiro. Só que você não precisa alterar isso aqui. Como a gente já descobriu que esse é o problema, basta eu vir aqui embaixo e aqui dentro colocar um ponto to string. Agora sim, tá tudo certo. Vamos executar novamente. Eu vou copiar, então, um CNPJ verdadeiro e vou colar aqui e validar. Agora sim, CNPJ válido. Eu vou alterar apenas um dígito, só para você ver que não vai dar. Olha lá, CNPJ inválido. Vou gerar mais um. CNPJ, gerei. Vou copiar, colei. Agora vou verificar novamente. Então, validei, olha lá, CNPJ válido. Então, nosso sistema está funcionando.
Só que antes de terminar, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Perceba aqui que nós colocamos o include literais, que é para incluir lá todos os tracinhos e tal. Vamos agora colocar sem. Então, vamos colocar exclude prompt end literais. Ou seja, eu quero apenas os números. Aí, se eu fizer isso, não há necessidade de fazer isso aqui, ó. Nós podemos até comentar. Nós não precisamos mais tirar essas pontuações, esses símbolos, porque ele já vem sem. Então, agora você sabe duas maneiras que você pode fazer. Ou você pode fazer manualmente, tirando essa vírgula, essa barra e traço, ou você pode deixar o Visual Studio fazer isso para você através desse exclude literais. Então, vamos executar para você ver que dá a mesma coisa. Executei. Agora eu vou gerar aqui um CNPJ. Vou colar. E ele está validando normalmente. Eu vou alterar um dígito. Tem que dar CNPJ inválido. E deu CNPJ inválido. Então, assim nós terminamos mais uma videoaula. Espero que tenha sido de bom proveito para você, que muitas vezes vai utilizar uma validação de CNPJ e você vai procurar na internet, só que você vai ver todo aquele código e não vai entender nada, nem sabe se há algum erro naquele código. Então, agora, entendendo o funcionamento de uma validação CNPJ, você pode utilizar isso em qualquer linguagem, na linguagem Java, Visual Basic, qual você quiser. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.